Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a capelania, seu conceito, suas relevâncias, seus desafios, tocar em algumas áreas das principais capelanias cristãs. Inicialmente, capelania, em seu conceito, é a atividade de assistir pessoas em momentos em que essas pessoas estão impossibilitados, em alguma forma de crise, em alguma dificuldade que impossibilita essas pessoas de buscar o seu líder religioso, o seu sacerdote, o seu pastor, o seu padre. Portanto, a atividade da capelania é essa atividade de assistir ou mesmo de dar assistência a pessoas em um momento em que elas estão impossibilitadas de ir em sua comunidade, em sua igreja e de buscar auxílio espiritual. Portanto, a atividade do capelão é a atividade de ir ao encontro daquelas pessoas que estão vivendo esse momento, essa impossibilidade de buscar apoio espiritual. E o capelão, então, desempenha esse papel muito importante na nossa sociedade. Lembrando que a atividade inicial da capelania, a atividade de onde a capelania nasceu, de fato foi esse conceito, né, inicial, aonde entendemos a capelania como ir ao encontro, como assistir, como estar junto dessas pessoas que estão vivendo momentos de intensa crise ou mesmo de impossibilidade de buscar o seu apoio religioso. É importante falar que na nossa República Brasileira, no nosso país, Brasil, nós temos a capelania como uma atividade legislada pelo artigo 5º, parágrafo 7º da nossa Constituição, que garante a todos os brasileiros o direito de serem assistidos religiosamente quando estiverem presos ou estiverem em alguma realidade que os impeça de se deslocar para a sua congregação para buscar o apoio religioso. Portanto, esse apoio, essa assistência religiosa é um direito constitucional garantido pela nossa CR de 88. Quais são as ferramentas da capelania? Quais são as ferramentas que um capelão cristão se utiliza? Basicamente, o capelão se utiliza da escritura, da Bíblia Sagrada, e se utiliza do aconselhamento pastoral. São duas áreas importantíssimas na atividade do capelão. Ele precisa conhecer bem a escritura e precisa conhecer bem a arte de aconselhar pessoas em momentos de crise, a arte de assistir pessoas religiosamente em momentos de crise. Podemos dizer que essas duas áreas, a área bíblica, teológica e a área do aconselhamento, essa área também psicológica, consistem nas duas ferramentas fundamentais da atividade de um capelão. Nossa capelania, portanto, ela pode ser considerada uma capelania psicobíblica, aquela capelania que se utiliza dessas duas ferramentas, do aconselhamento e da Bíblia, da Escritura Sagrada. Quando falamos desta atividade legislada de assistir pessoas em momentos de impossibilidade, em momentos de crise que essas pessoas vivem, eu quero lembrar você, pelo menos, das 4 áreas fundantes da capelania: a capelania familiar, a capelania educacional, a capelania hospitalar e a capelania prisional. Isso sem contar também a capelania empresarial. Vamos à primeira capelania. A capelania familiar, na minha visão, no meu conceito, é a capelania mais importante de todas, justamente porque trata da família, que é a célula máter da sociedade, aonde o indivíduo tem a sua primeira formação como ser humano, a sua primeira identificação como ser humano decorre exatamente da relação que esse indivíduo tiver com a sua família. Já se faz hoje um diagnóstico interessante de pessoas que sofrem de uma patologia chamada solidão familiar. E essas pessoas que sofrem de solidão familiar, elas vivem de fato solitárias dentro das suas casas. E dessa solidão familiar decorrem outras patologias que nascem exatamente da ausência da relação da família. Então, é da família que nascem os primeiros conceitos, as primeiras ideias, a personalidade é formada em parte das relações familiares, muitos conceitos de experiências ou de memórias são formados no seio da família. Portanto, a capelania familiar atua exatamente nesse núcleo
de formação de todos os indivíduos, de todos nós. É da família que nascem, de fato, os indivíduos que vão formar uma sociedade, e não adianta somente atuarmos na sociedade, mas primeiro devemos atuar na família, aquela que forma a sociedade. Atuando em família, o capelão atua de forma a aconselhar pessoas que estão vivendo crises familiares, estão vivendo questões familiares. É uma formação muito importante do capelão, portanto, essa capacidade de aconselhar famílias. Uma segunda capelania que considero fundamental é a capelania educacional. A atuação do capelão diante do aspecto intelectual, da formação acadêmica, seja numa faculdade ou seja mesmo em escolas. Então, a formação educacional é aquela de onde nasceu os primeiros capelães no Brasil. Os primeiros capelães do Brasil atuaram em escolas, em faculdades. Daí decorreu essa experiência de começar a capelania também em outras áreas. A capelania educacional é muito importante porque nós, seres humanos, temos uma capacidade de pensar, de construir. E essa capacidade também é aperfeiçoada. A capacidade, a habilidade de pensar, ela é nata, mas por outro lado, nós também podemos aprender a pensar, aprender a aprender, aprender a desenvolver raciocínios, aprender a olhar as situações de outra forma. Se falarmos do ambiente da escola pública, é um ambiente extremamente desafiador. Por quê? Porque existem ali alunos sem família, existem ali alunos que não têm seus pais, existem ali alunos que têm enormes deficiências cognitivas. Enfim, é um universo peculiar trabalhar em uma escola pública. E é um grande desafio, talvez seja o maior desafio da capelania, em função da laicidade do Estado, de que o Estado é laico. É muito difícil entrar com a Bíblia, com a Escritura, dentro de um ambiente escolar público. Uma terceira capelania, e muito importante, é a capelania hospitalar. Nessa capelania, o capelão ele assiste pessoas internadas, e assiste famílias enlutadas, e assiste pessoas que estão passando por um momento difícil, em termos de fragilidade física e emocional também. É importante a capelania hospitalar, porque é nesse momento em que o indivíduo está ali, vulnerável, está aberto, e o capelão pode exercer uma enorme influência nesta pessoa, até mesmo posteriormente à sua alta, ao momento em que ela vai deixar aquele hospital e vencer essa enfermidade. Caso ela não vença essa enfermidade, o capelão atua com as famílias, os enlutados, assistindo essas pessoas também religiosamente. A capelania hospitalar é, na minha visão, a capelania que mais exige psicologicamente de um capelão. É a capelania mais desafiadora em termos de estrutura psicológica, daquela estrutura de não absorver processos de outras pessoas, de ajudá-las, de assisti-las, de ser de fato capelão para elas. Uma quarta capelania que julgo muito importante é a capelania prisional. São realidades muito difíceis dentro de uma prisão, e nessa capelania, eu afirmo que nessa área da capelania, o capelão deverá ter uma capacidade enorme de perdoar, deverá ter uma capacidade enorme de ser humano com relação aos erros dos seus semelhantes. As pessoas que estão ali são pessoas que cometeram crimes, e o capelão deverá saber lidar com esta realidade de forma a não condenar ainda mais, não culpabilizar ainda mais, mas assisti-los na necessidade que eles têm também de serem cuidados religiosamente. A capelania prisional é um grande desafio, porque o sistema prisional brasileiro é um sistema que tem muitos déficits. Hoje calcula-se aí que pelo menos seriam 200 mil vagas faltando no nosso sistema prisional. É o maior, ou um dos maiores do mundo, com mais de 500 mil presos. Portanto, o capelão prisional exerce uma grande influência também sobre essas pessoas que estão impossibilitadas de ir e vir, que perderam o seu direito à liberdade porque cometeram crimes contra a sociedade. Então, no vídeo de hoje, nós vimos o conceito de capelania. Capelania é assistir pessoas religiosamente em momentos em que essas pessoas não podem
ir até uma igreja ou estão fragilizadas emocionalmente. Capelania, ela tem duas ferramentas, a Bíblia e o aconselhamento, são as ferramentas básicas do trabalho de um capelão. E eu elenquei aqui para vocês, pelo menos, 4 capelanias muito importantes na nossa sociedade. A capelania familiar, a capelania educacional, a capelania hospitalar e a capelania empresarial, a capelania prisional. Ainda temos a capelania empresarial, mas é uma capelania também nova, muito relevante, onde o capelão atua no universo empresarial, aonde nós passamos a maior parte do nosso tempo, no nosso trabalho, no nosso escritório ou na empresa, e aonde, infelizmente, são geradas muitas experiências ruins, muitas dores psíquicas acontecem num ambiente estressante de trabalho ou no ambiente empresarial. Até a próxima e acompanhe os vídeos que vão sendo postados, sempre vídeos importantes serão postados por aqui. Forte abraço!